Oi, gente, vamos para mais uma história. Certa vez, um rapaz aceitou a jornada de chegar ao paraíso. Mas, para chegar lá, como fez o Senhor Jesus, ele também deveria carregar uma cruz nas costas. Qualquer que fosse a distância que ele tivesse que percorrer até o paraíso. E puseram a cruz em suas costas. Ele achou um pouco pesada, mas dava para carregar. E disseram-lhe: você vai por este caminho reto e vai sempre sem desviar ou parar pelo caminho. E nunca deixe a sua cruz, pois você precisa levá-la até o fim. Ele começou. A princípio, a alegria era tão grande que a cruz não incomodava. Mas, conforme ele foi andando, o tempo foi passando e a cruz começou a doer. E ele foi trocando de um lado, trocando de outro, pois os seus ombros já estavam machucados. Ele foi carregando e pensando consigo: poxa, até quando eu vou ter que carregar essa cruz? Será que falta muito para chegar? Ele olhava para o topo, mas o topo parecia tão distante. Foi nesse momento de cansaço que se aproximou um viajante que, na melhor das intenções... O inferno tá cheio de gente bem intencionada, né, gente? Na melhor das intenções, sugeriu: essa cruz é grande demais. Não precisa ser desse tamanho. Então, ele foi até a ponta da cruz e cortou mais ou menos meio metro. Colocou novamente a cruz sobre os ombros e ela lhe pareceu um pouquinho mais leve. E ele falou assim: agora dá para carregar. E continuou subindo por aquele caminho para chegar até o topo. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Novamente ele disse: estou com as pernas doendo. Os meus joelhos estão inchados e essa cruz, nossa, parece muito pesada. Se eu cortar mais um pouquinho dela, eu acho que fica mais fácil para carregar. Então, ele cortou mais um pedaço da cruz. Colocou sobre os ombros e continuou a caminhada. Notou que, como a cruz tinha se tornado mais leve, ele andava mais depressa do que as outras pessoas que também carregavam suas cruzes, porém intactas. Ninguém havia cortado a cruz, somente ele. Ele se sentiu muito esperto e inteligente e sorria de satisfação com ele mesmo, dizendo: eu serei o primeiro a chegar. Porém, ele foi passando na frente de todo mundo, com dificuldade, carregava a cruz. As pessoas carregando a cruz, com dificuldade, a cruz pesada, sem nenhum corte, elas inteiras, mas ele, se achando espertinho, foi passando na frente de todo mundo, que a cruz dele já estava mais leve. E, normal, ele foi o primeiro a chegar ao topo, E ficou todo feliz. Porém, ele percebeu que no topo já era o fim do caminho. E nesse topo havia um abismo, e do outro lado do abismo o caminho continuava. Ele ficou observando aquele precipício, ficou olhando assim, até que chegou um dos que também carregava uma cruz. Essa pessoa pegou a cruz e, usando como ponte, colocou-a de uma à outra extremidade do abismo, que foi andando sobre ela. Ele percebeu, então, que o comprimento da cruz havia sido calculado precisamente para que as pessoas chegassem ao final da caminhada. E elas pudessem atravessar, porque a cruz era o tamanho certinho para que elas pudessem atravessar.
E tardiamente, ele percebeu que a sua cruz agora não mais servia para ser usado como ponte, porque ele havia cortado várias vezes e diminuído a sua cruz. Essa ilustração, gente, corresponde perfeitamente ao que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz a ser carregada. É uma cruz que o próprio Senhor Jesus carregou. Ele não recusou sua cruz, ele suportou-a. Ele não reduziu nenhum pedacinho sequer dela. O Evangelho declara que aquela cruz não era feita de madeira e sim de pecados, e que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. E o Senhor Jesus, ele não tirou nem um só pedacinho da cruz. Ele não recusou pecado de nenhuma forma e de nenhuma pessoa. Ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, ele sabe do que está falando. A cruz não é para ser carregada de vez em quando, pois o Senhor Jesus especificou: tome a cada dia, é todo dia. Não é uma vez ou outra que você deve estar disposto a carregar a sua cruz. E no final que você vai saber que você vai conseguir fazer a grande travessia que vai te conduzir para a vida eterna. Então, gente, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Não tenta dar jeitinho, não. Não tenta diminuir a caminhada, não. É difícil, sim, mas tem aquele finalzinho ali, aquela recompensa. Não tenta dar jeitinho, não tenta falar assim, uma bebidinha aqui, um cigarrinho ali, uma mentirinha aqui, passar uma perna aqui, outra ali, não. Não tenta dar jeitinho não, gente. Não tenta fazer a caminhada ser mais fácil, não. Porque Jesus falou, vamos tomar a nossa cruz. E é isso, gente. Tome a sua cruz e leve até o fim, obedecendo ao Senhor Jesus com honestidade. Carrega a sua cruz honestamente. Não tenta tirar pedaços. E assim eu tenho certeza que todos nós vamos chegar até o fim da nossa caminhada. A cruz é pesada, mas o Senhor Jesus, ele sempre vai nos dar a vitória. A cruz pode estar pesada agora, mas você pode ter certeza que Deus vai te fazer vitorioso nessa jornada, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Beijos.